Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos iniciar a parte mais importante, tá? Dessa frente em relação ao Enem, que é o estudo das ondas, tá? Então é o assunto que simplesmente mais caiu no Enem, com exceção do ano passado, mas em relação às provas anteriores, foi sempre o assunto mais cobrado, ok? Então, para começar, vamos para a definição do que é uma onda. Então, o que são ondas? São perturbações que se propagam transportando energia e quantidade de movimento. Então, ondas são perturbações que se propagam transportando energia e quantidade de movimento. Então, ondas são perturbações que se propagam transportando energia e quantidade de movimento. Atenção logo a uma observação importantíssima. Ondas não transportam matéria. Como assim, Sandro? Ondas não transportam matéria. Se você pegar, por exemplo, um tanque contendo água, tá? Água completamente em repouso, pegar uma rolha de cortiça e colocá-la em repouso na superfície da água, se você começar a bater na água gerando ondas, essas ondas vão passar pela rolha de cortiça e ela vai ficar vibrando, ela vai ficar oscilando, subindo e descendo, e as ondas passam por ela. Observem que essas ondas fazem a rolha de cortiça vibrar, mas não conseguem deslocá-la. Ô Sandro, mas ela se movimenta. Espera aí, cuidado que a vibração, tá? O movimento dessa rolha de cortiça, observem que ela vai ficar subindo e descendo, sempre retornando para a mesma posição, então não há deslocamento. Então essas ondas geradas não conseguem deslocar, por exemplo, a rolha para as extremidades desse tanque contendo água, tá? Então lembrem-se sempre disso. Ondas são perturbações que se propagam transportando energia e quantidade de movimento, tá? Ok? E jamais, em hipótese alguma, ondas transportam matéria. Não importa a situação, tá? Não há nenhuma restrição quanto a isso, beleza? Ah, Sandro, e um surfista que se desloca na onda? Bom, você acha que a onda que está levando o surfista? Você já percebeu que antes da onda chegar, o surfista rema? É ele quem inicia o movimento? E aí depois é que sobra em cima da prancha e começa a fazer manobras? Tá? Tranquilo? Ô Sandro, e o lixo que é jogado em alto mar, como é que ele chega à praia? Com certeza não é através das ondas, é através da correnteza marítima, das correntes marítimas, que é completamente diferente das ondas. Pode observar que se você estiver, por exemplo, tomando banho no mar, as ondas interceptam você e você fica oscilando, subindo e descendo. Essas ondas não têm a capacidade de transportar você. Então, em hipótese alguma, ondas transportam matéria. Beleza? Tranquilo? Meus amores, as ondas podem ser classificadas de várias maneiras. Classificação das ondas. Nós podemos classificar ondas de 3 maneiras. Classificação das ondas. A primeira delas é quanto a direção
de propagação. Primeira classificação. Quanto à direção de propagação. Bom, quanto à direção de propagação, as ondas podem ser unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Então, o que são ondas unidimensionais? São ondas que se propagam em uma direção. São ondas que se propagam em uma direção. Por exemplo, se você pegar uma corda e começar a vibrá-la, você vai gerar ondas nessa corda e essas ondas, elas se propagam ao longo do comprimento da corda. Então, elas se propagam em uma única direção. Então, ondas unidimensionais são ondas que se propagam em uma direção. Ok? Tranquilo? Então, ondas unidimensionais são ondas que se propagam em uma única direção. Tá? Ok? Exemplos, né? Acabei de dizer um exemplo para vocês aí. Então, um exemplo. Um exemplo pode ser uma onda em uma corda. Onda em uma corda. Então, é um exemplo de uma onda unidimensional. Ok? Bom, as ondas ainda podem ser, quanto à direção de propagação, elas podem ser bidimensionais. Bidimensionais. E o que são ondas bidimensionais? O nome diz tudo. São ondas que se propagam. São ondas que se propagam Deixa eu só apagar isso aqui da nossa aula anterior. Então, ondas bidimensionais. São ondas que se propagam. São ondas que se propagam em duas dimensões. Observem que duas dimensões dão origem a um plano, a uma superfície. Então, eu posso também dizer que ondas bidimensionais são ondas que se propagam em superfícies planas. Bom, um exemplo de uma onda bidimensional pode ser a onda que se propaga na superfície da água. Então, um exemplo de onda bidimensional pode ser onda na superfície da água. Então, um exemplo, onda
na superfície da água. Então, se você, por exemplo, bater na água com um objeto ou com o seu próprio dedo, então você vai gerar ondas que se propagam na superfície da água. São ondas que se propagam em duas dimensões, então são ondas bidimensionais. Tranquilo? E nós temos as ondas tridimensionais. O que são ondas tridimensionais? São ondas que se propagam em 3 dimensões ou são ondas que se propagam em todas as direções. São ondas que se propagam em todas as direções possíveis. Aí nós temos vários exemplos, né? Aí nós temos a onda sonora. Veja que as ondas sonoras, elas se propagam em todas as direções, né? Nós temos como exemplos ondas de rádio. Nós temos a própria luz, né? É uma onda tridimensional. Então, a maioria das ondas, elas são tridimensionais. Então, vamos lá, exemplos. 2 exemplos, né? Ondas sonoras, focadores. Ondas sonoras e ondas de rádio. São 2 exemplos de ondas tridimensionais. Tranquilo? Então vamos lá. Quanto à direção de propagação, então a primeira classificação das ondas. Quanto à direção de propagação, as ondas podem ser unidimensionais, então são ondas que se propagam em uma única direção, exemplo, onda em uma corda. Bidimensionais, elas se propagam em 2 dimensões, exemplo, onda na superfície da água. E tridimensionais, ondas que se propagam em todas as direções, nas 3 dimensões conhecidas. E aí, exemplos de ondas tridimensionais, nós temos ondas sonoras e ondas de rádio. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Bom, essa classificação aqui foi quanto à direção de propagação. Agora nós vamos classificar as ondas quanto à natureza delas. Então vamos lá. Quanto à natureza. Quanto à natureza. Como é que as ondas podem ser classificadas quanto à natureza? Quanto à natureza, as ondas podem ser classificadas de 2 formas. A primeira delas, mecânicas. O que são ondas mecânicas? São ondas que necessitam de um meio material para se propagar. São ondas mecânicas. São ondas que necessitam de um meio material para se propagar. Como assim de um meio material? Bom, um exemplo de uma onda mecânica é a onda sonora. Então, quando a gente fala, nossas cordas vocais vibram e a vibração dessas cordas vocais faz com que as moléculas de ar vibrem também. Aí essas vibrações vão sendo transmitidas através das outras, para as outras moléculas, até que
essas vibrações chegam aos nossos tímpanos, que vibram também, só que essas vibrações vão ser transformadas em impulsos elétricos, e aí, se a onda sonora estiver entre 20 Hz e 20.000 Hz nessa faixa, eu vou discutir isso depois com vocês, nós conseguimos, teoricamente, escutar essa onda sonora. Então, a onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. As ondas mecânicas se propagam através da vibração de um meio, seja esse meio gasoso, líquido ou sólido, ok? Então, um exemplo de uma onda mecânica é a onda sonora. Ô, Sandro, é possível escutar o som no espaço? Não. Melhor definição para o espaço: silêncio absoluto, silêncio sepulcral. Então quer dizer que aqueles filmes de ficção científica, tipo Guerra nas Estrelas, que aquelas espaçonaves explodem, quer dizer que a gente não consegue escutar absolutamente nada? Você pode estar diante do evento mais cataclísmico que existe no universo, que é a explosão de uma estrela, que é um fenômeno chamado supernova, que você não vai escutar absolutamente nada, embora seja a última coisa que você vai ver, tá? Mas ondas sonoras não se propagam pelo vácuo, beleza? Joia? Além das ondas mecânicas, nós temos, quanto à natureza, as ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? São ondas que não necessitam de um meio material para se propagar. Então, ondas eletromagnéticas são ondas que não necessitam de um meio material para se propagar. Ondas eletromagnéticas são ondas que não necessitam de um meio material para se propagar. Como assim, Sandro? Na prática, o que são ondas eletromagnéticas? São ondas formadas pelas oscilações de um campo elétrico e de um campo magnético, variáveis com o tempo, que se alimentam mutuamente. Essas ondas, elas independem do meio. Mas como assim independem do meio? Elas não se propagam através da vibração de um meio. Entendem? Elas são autossuficientes. Isso faz com que essas ondas consigam se propagar no vácuo. Aliás, é no vácuo que elas se propagam mais rapidamente. A incrível velocidade de 300.000 km por segundo. Velocidade que vocês foram acostumados a chamar de velocidade da luz. Mas generalizando, essa velocidade de 300.000 km por segundo é a velocidade das ondas eletromagnéticas. A luz é apenas uma de infinitas ondas eletromagnéticas. Qualquer onda eletromagnética se propaga no vácuo com essa velocidade. E aí os exemplos são vastos. Nós temos, por exemplo, ondas de rádio, micro-ondas. Lembre-se que micro-ondas agora, depois do acordo ortográfico da língua portuguesa de 2009, passa a ser escrito com hífen, tá? Micro-ondas. Raios ultravioleta. Raios infravermelhos. Então, exemplos: ondas de rádio, micro-ondas, raios ultravioleta, raios infravermelhos e luz são apenas alguns exemplos dessas incríveis ondas eletromagnéticas que simplesmente revolucionaram as comunicações. Tranquilo? Beleza? Então, quanto à natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas, que são ondas que necessitam de um meio material para se propagar, um exemplo, onda sonora.
Uma onda numa corda também. Deixa eu acrescentar aqui mais 2 exemplos, já que eu coloquei vários ali, né? Onda sonora, onda em uma corda e onda na superfície da água. São exemplos de ondas mecânicas, né? Onda sonora, onda em uma corda e onda na superfície da água. Eletromagnéticas, ondas que não necessitam de um meio material para se propagar. Exemplos, ondas de rádio, micro-ondas, raios ultravioleta, raios infravermelhos e luz. E, por fim, para a gente encerrar, quanto à direção de vibração. Quanto à direção de vibração. Quanto à direção de vibração, as ondas podem ser classificadas de 2 maneiras. Elas podem ser longitudinais e transversais. O que são ondas longitudinais? São ondas que vibram na mesma direção de propagação. Ondas longitudinais. O que são ondas longitudinais? São ondas que vibram na mesma direção de propagação. Como assim, Sandro? Ondas que vibram na mesma direção de propagação. Vou explicar para vocês. Como assim ondas que vibram na mesma direção de propagação? Muito bem. Vejam só. Se nós pegarmos uma mola, colocarmos uma mola em cima, por exemplo, de uma superfície, se nós colocarmos uma mola em cima de uma superfície e presa a uma superfície vertical, e começarmos a mover essa mola para frente e para trás, vocês concordam comigo que vai acontecer isso aqui? Em alguns pontos a mola vai ficar comprimida, em outros pontos relaxada, em outros pontos comprimida, aí depois a mola relaxa e assim sucessivamente, não é? Pronto. Veja que ao fazer isso, nós estamos vibrando a mola em que direção? A direção de vibração é horizontal. E essa compressão e esse relaxamento é uma onda, tá? Pode-se entender que isso aqui é uma onda. E aí, nós estamos vibrando a mola na direção horizontal e a onda está se propagando também na direção horizontal. Então, toda vez que ondas vibrarem na mesma direção em que elas se propagam, elas vão ser chamadas de ondas longitudinais. E um exemplo de uma onda longitudinal é a onda sonora. Então, quando nós falamos, nossas cordas vocais vibram e aí as ondas, as moléculas de ar vão vibrar na mesma direção em que a onda sonora vai se propagar. Perfeito? Então, além das ondas longitudinais, né, quanto à direção de vibração, nós temos as ondas transversais. Ondas transversais. Bom, o que são ondas transversais? São ondas que vibram perpendicularmente
São ondas que vibram perpendicularmente à direção de propagação. Como assim, Sandro? São ondas que vibram perpendicularmente à direção de propagação. Dê um exemplo aí. Vou mostrar para vocês agora. Então, são ondas que vibram, ondas transversais são ondas que vibram perpendicularmente à direção de propagação. Como assim? Vou explicar agora. Imaginem vocês que nós vamos prender uma corda em uma superfície. Imagine que nós vamos prender uma corda em uma superfície. E aí nós vamos movimentar essa corda para cima e para baixo. Se nós fizermos isso, nós vamos gerar uma onda nessa corda assim, né? Pronto. Olha como é fácil entender isso aqui. Veja, para gerar essa onda, nós fizemos o que com a corda? Nós vibramos a corda, ficamos vibrando a corda para cima e para baixo, não foi? Ó? Então, a direção de vibração é o quê? É vertical, né? Você ficou fazendo essa corda subir e descer. Essa onda que se propaga ao longo da corda está fazendo isso em que direção? Horizontal. Perceba que a direção de vibração forma um ângulo de 90 graus com a direção de propagação. Então, toda onda que vibra perpendicularmente à direção de propagação é chamada de onda transversal. Ok? Exemplos de ondas transversais. Acabei de mostrar. Onda em uma corda. Onda em uma corda. Ondas de rádio são transversais. Ondas de rádio. Ondas de rádio. Raio-X são também ondas transversais. Tem vários exemplos. E para fechar aqui, e luz, né? São apenas alguns exemplos aí de ondas transversais. Tranquilo? Beleza? Então, galera, é assim que nós classificamos as ondas. As ondas, elas são classificadas dessa forma, tá? Quanto à direção de propagação, unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Quanto à natureza, mecânicas e eletromagnéticas. Quanto à direção de vibração, as ondas podem ser longitudinais e transversais, ok? Algumas observações importantes. Observação 1, né? Ondas sonoras, já falei, mas é bom deixar aqui. Ondas sonoras não se propagam no vácuo. Né? Primeira observação importante. Ondas sonoras não se propagam no vácuo. A onda sonora é uma onda mecânica, então ela não pode se propagar no vácuo. Tá? Primeira observação. Segunda, não sei se vocês perceberam isso. Observação 2. Todas as ondas eletromagnéticas, qualquer uma, então, ondas eletromagnéticas são sempre tridimensionais. Veja, eu falei de onda mecânica, eu citei exemplos de ondas mecânicas que são unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Agora, todas as ondas eletromagnéticas são sempre tridimensionais e transversais. Tá? Uma observação é importante. Então, se a onda é eletromagnética, não esqueça disso. Elas vão ser sempre tridimensionais e transversais. Não existem ondas eletromagnéticas unidimensionais, bidimensionais e longitudinais. Mais uma vez, ser onda eletromagnética significa ser obrigatoriamente tridimensional e transversal. Beleza, galera? Então, nós encerramos aí essa primeira parte, né, que é uma parte bem teórica, apenas com o conceito e como essas ondas são classificadas.
E aí, na próxima aula, a gente parte para as equações e para os fenômenos ondulatórios. Valeu, galera. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, gente.